Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela vinhamorena.com. O Jornal Correio do Estado de hoje está publicando uma pesquisa mostrando a aprovação do prefeito Marcos Trade. Aqui, ó. A aprovação de Marcos Trade atinge 52,76%. Está aqui, ó. Na capa, página 3 do jornal. Eu não duvido dessa pesquisa, porque eu tenho percorrido a periferia de Campo Grande, o centro de Campo Grande, conversado com campograndenses, e tenho avaliado, né? A minha melhor pesquisa é o meu contato com as pessoas. Pergunto para um, pergunto para outro. Perguntam para mim. A pesquisa do IPEMES, Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul, do Lauredi Sandin. 52,76% é a aprovação de ótima e boa administração. Depois tem a regular, que é a prova, que é de 33,36%. A regular, que desaprova, que é de apenas 2,76%. E a desaprovação ruim e péssima de 11,12%. A aprovação do prefeito é ótima. E eu faço questão de mostrar essa pesquisa porque eu não votei no Marquinhos Trade. Não apoiei a candidatura do Marquinhos Trade. Apesar de amigo pessoal dele, do pai dele, principalmente dos irmãos dele, eu não votei nele. A gente estava ainda no trauma do Alcides Bernal. E eu achava o Marquinhos Trade muito parecido com o Bernal. Eu falei para ele várias vezes. E naquele tempo eu apresentava programa na FM Capital, o programa Tribuna Livre, e fiz vários comentários comparando o Marquinhos Trade com o Bernal. Até que um dia o Marquinhos Trade me ligou, ele estava em Brasília, me ligou: Sérgio Cruz, eu pareço muito mais com você do que com o Bernal. Mesmo assim, eu não acreditava na gestão do Marquinhos, porque ele era temperamental, ele era meio rebelde, era meio isolado da classe política e tal. E político para mim tem que ser, eu adotava, né? Tem que ser normal, não precisa ser político diferente. E o Marquinhos Trade me surpreendeu desde da posse. Me surpreendeu pelo aspecto ético e moral. Prefeito que está concluindo o seu mandato e não tem nada contra ele, não tem nenhuma investigação, não tem nenhuma denúncia. Um homem correto, o que já não é muito fácil você encontrar hoje na classe política brasileira. Um político honesto. E o Marquinhos tem essa característica, né? Tem essa marca do político honesto, franco, transparente, não tem discurso fácil e populista. E tem feito uma administração que não é uma administração
arrojada, né, do ponto de vista de muitos holofotes e tal. Mas a administração, pé no chão, feita com base, não está endividando o município, feita com base naquilo que é possível fazer, e tem conseguido destacar algumas prioridades que dão a Campo Grande, né, dão a Campo Grande uma administração normal, em crescimento, que não abandonou a cidade, como fez o antecessor dele. Abandonou, ele cuidou da cidade. Do jeito que pôde fazer, ele está fazendo. Essa revitalização da 14 de julho do centro da cidade é o seu maior legado. Eu cheguei a achar que ia ser o aquário do Pantanal dele, né? Mas terminou sendo o seu legado. Hoje, eu passei pela 14 de julho, eu não ia, há muito tempo que eu não ia na 14 de julho, passei esses dias e fiquei admirado em ver que o movimento da 14 de julho hoje é bem maior do que nos tempos áureos da 14 de julho. Muita gente, né, comprando, muita gente andando pela rua, a rua ficou bonitinha, né, bem moderníssima, com um sistema de iluminação de LED, né, tudo arrumadinho. Tá. Muito espaço para que as pessoas possam caminhar pela rua, ficou bonito. Sem contar, naturalmente, as outras obras que ele tem feito por aí, né? Claro, há muita reclamação, mas ele, dentro do possível, está fazendo aquilo que Campo Grande mais elegeu como prioridade. As clínicas da família, a pavimentação do Nova Lima, né? Nova Lima era um problema grave. Não sei se ele vai completar a pavimentação, mas está lá em andamento, né, devagar e sempre. As obras do Anhanduí, que tem sofrido enorme dificuldade por falta de dinheiro federal, mas eu vi ontem ainda na internet um post um vídeo do Nelsinho Trade, indicando que conseguiu mais 3 milhões e pouco, é pouco, né? Mas de pouco em pouco vai se formar muito possível de resolver aquele problema que é, sem dúvida alguma, um dos mais dramáticos e dos mais encrencados de Campo Grande. Portanto, o meu apreço ao prefeito Marquinhos Trade por não decepcionar, ele terminou me surpreendendo como prefeito. Eu esperava. A gente fica sempre com o pé atrás, depois de uma administração ruim, como foi a do Bernal. Mas, gente, eu falei hoje de manhã, no comentário ao programa Boca do Povo, você acabou de ouvir agora aí a repetição de Lavinha Morena, sobre esse incêndio havido no hospital do Rio de Janeiro. Como é que chama o hospital mesmo? Bandil? Sei lá, sei que é do grupo DOR. É um hospital que, pelo que se vê, era um hospital que atendia idosos. Que os que morreram, 11 eram idosos. 11. E que mostrou uma falha repugnante. Ardeu durante 8 minutos e só aí que o pessoal descobriu que tinha um incêndio. Não houve alarme, o hospital tentou explicar, mas não houve alarme, não houve nada. Se você acompanhar as câmeras, né, as webcams internas, você vai notar que o fogo estava comendo e o pessoal estava totalmente despreocupado. Ninguém estava sabendo do incêndio. Um hospital
Se fosse um hospital público, um hospital de uma organização não governamental, do terceiro setor, ainda não justificava. Porque o hospital tem que ter segurança absoluta à saúde de quem está lá dentro. Agora, o hospital de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde aconteceu o incêndio, é um dos hospitais mais caros do Brasil. Cobra caro, uma fortuna. Só gente com muita grana, burguesia alta, que pode chegar àquele hospital, quem tiver um plano de saúde, né, o suficiente para que aquele hospital possa atender. É da Rede D'Or. A Rede D'Or, para quem não sabe, é da mesma empresa que dona do hospital onde está internado o presidente Bolsonaro, em São Paulo. Então, é uma rede de um conceito internacional. Se não fosse, o presidente da República não estaria lá. Tem nada a ver, né, o fato do presidente estar num e estar no outro. Tem nada a ver ser da mesma rede. O que tem a ver, e eu só estou falando isso aqui, porque é um hospital caro, né, que cobra tão caro das pessoas, devia ter oferecido o mínimo de segurança. O meu comentário de hoje na rádio foi relativo à comparação. Se um hospital desse, que cobra tão caro, não oferece tanta segurança, o que esperar de um hospital público, um hospital do terceiro setor, um hospital filantrópico, que não tem recurso nenhum? Quando me deram a informação, e o B de Paula foi responsável por essa informação, de que o Hospital da Santa Casa de Campo Grande é um hospital absolutamente seguro nesse aspecto, que a casa de força fica separada do hospital, fica em lugar aberto, porque a casa de força, o motor, né, o gerador de energia desse hospital do Rio de Janeiro, que pegou fogo, ficava no subsolo. Quer dizer, um lugar totalmente inadequado para se colocar esse tipo de equipamento. Que sirva de alerta, né, o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, para todo o sistema hospitalar brasileiro, que não tem ainda a devida atenção nesta área de segurança, que o faça, né, que faça adaptações, para evitar que o cidadão vá lá na expectativa de sair vivo, né, de curar, de melhorar a saúde e tal, saia morto, né, saia num caixão, como aconteceu nesse hospital do Rio de Janeiro. Queria conversar com você hoje aqui nesse programa. A revista Época publicou uma matéria, a revista Época pertence à Globo, mas não é por isso que ela publicou a matéria. Eu não acredito. Ela publicou porque quis fazer, né, que criar um certo sensacionalismo, uma matéria envolvendo a família do presidente Bolsonaro. Todo mundo sabe que eu não tenho simpatia pelo governo do Bolsonaro e nem pelo Bolsonaro como político. Desde a pré-campanha dele e tal, eu sempre faço críticas com base no comportamento dele, naquilo que ele defende e tal, que é exatamente o oposto daquilo que eu defendo. Mas tem uma coisa que eu não admito, é envolver a família. Você envolveu o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, tudo bem. São políticos e estão aí para isso, para levar porrada mesmo. Agora envolver a mulher, a sogra, eu acho um absurdo isso. Um absurdo, né? A revista fazia uma matéria. Eu criticava aqui quando o pessoal envolvia a dona Letícia, mulher do Lula,
no noticiário contra o ex-presidente, quando envolviam o próprio filho do Lula, que não é político, não tem cargo nenhum na política, não é deputado, não é senador, não é nada. Eu já achava que é um absurdo, para quê? Pega o político. O político tem que levar porrada mesmo. Agora pegar a família do político. Ah, porque a sogra que foi aquilo, foi isso. A avó, né, a Veja já tentou isso. Então fica aqui o registro para a história do jornalismo de que eu acho um absurdo isso. Que não devia ser usado isso, né? Acho de uma baixaria que não tem tamanho. Mas eu quero conversar com você sobre o medo da ditadura. As pessoas perguntam, mas por que você tem medo da ditadura? Porque a ditadura não é mole. Eu tenho medo. Olha, e muito menos medo do Bolsonaro. Eu tenho achado até que o Bolsonaro, apesar de defensor intransigente da ditadura militar no Brasil, que ele acha que não foi ditadura, tem se comportado até como democrata, né? Ele fala lá o que ele fala, aquele discurso dele e tal, mas ele tem respeitado as decisões do Congresso Nacional, tem respeitado as decisões do Supremo Tribunal Federal, tem procurado até, né, se alinhar com os dois outros poderes e tal, para fazer uma gestão democrática. E eu gostei quando ele disse no discurso da independência que independência só se faz com liberdade. Só existe independência onde há liberdade. Isso aí me tira um pouco da zona de tensão, de preocupação com relação ao governo. O que me impressiona mais, o que me traz preocupação, são os grupos em volta do Bolsonaro. Bolsonaro fala sempre maioria. Maioria para lá, maioria para cá, que tem que respeitar a maioria, eu também acho. Agora, quem mais tenta influenciar no governo dele são as minorias. E ele tem valorizado essas minorias. Por exemplo, os evangélicos. Então, o evangélico me parece que escolheu um evangélico para ser Procurador-Geral da República. Fala no evangélico, né? Terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal. Então. Tem prestigiado grupos armamentistas. Eu não vi ainda o prestígio dele dado aos grupos intervencionistas direto. Mas uma declaração do filho dele, o Carluxo, semana passada, que teve uma repercussão, publicou no Twitter, mas teve uma grande repercussão na imprensa, e esse talvez tenha sido o objetivo dele, de que na democracia é impossível fazer reforma. A reforma tem que ser feita, a democracia é muito devagar. Depois ele explicou que a democracia é muito burocrática e tal. A gente nota que há uma pressa, né, de determinados setores do bolsonarismo em atropelar as instituições, em atropelar a democracia. Há no Congresso, no Senado, um requerimento de CPI lava-toga. É uma CPI altamente provocativa. É uma provocação que não vai para lugar nenhum. Porque há jurisprudência no próprio Supremo Tribunal Federal de que não há investigação ao Supremo. Quer dizer, vamos fazer uma CPI só para provocar, para
agredir o poder judiciário, jogar a justiça contra o povo, ou o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de representação máximo da justiça, contra a população, em troca do desgaste do processo do sistema democrático. Só isso. Por quê? Nenhum ministro vai atender convocação da CPI, porque não precisa atender. Ele tem prerrogativas. Agradecer aqui, pessoal que está ligado aqui no programa, o Anicélio Ferreira, o Genaro Spinoli, Vanderlice Matos, Deigmar Queiroz Martins, Baltazar Mugarte, Zenaide Medina Braga, Paulo César Massano, Valdete Domiciano, Ellen Gasparotto, Gilmar Pires de Almeida, Marcelo Souza Cruz, imagina, Flávio Teixeira Sanches. Queria pedir para o pessoal que está assistindo o programa, se é possível, identificar o lugar de onde está assistindo, para a gente fazer o mapa aqui, né, o mapa da audiência do nosso programa. Então, me preocupa, né, a CPI Lava Toga, as manifestações que eu vejo na rede social, que mostram uma polarização entre esquerda e direita, sendo que a esquerda, né, capitaneada pelo PT, estacionou no Lula livre, que eu concordo com o governador da Bahia, Rui Costa, que tem que acabar com a história de Lula livre, e se tiver que haver oposição, que seja uma oposição de militância de todos os setores mais progressistas, que o pessoal chama de esquerdistas, da esquerda, né? Não está toda a esquerda, Ciro Gomes, PT, PSB, todos os PDT, todos os partidos que estão hoje na oposição eu nem diria esquerda, né? Mas partidos que estão fazendo oposição ao presidente Bolsonaro. E estabelecer, né, a esquerda estabeleceu um critério de competição. Porque a eleição de 2022 está toda ela, né, dirigida para uma decisão dentro da direita. Tem a direita com Bolsonaro, Sérgio Moro, João Dória. São 3 candidatos fortíssimos da direita. E quem é que tem na esquerda? Se o PT insistir no Lula livre, vai acontecer com o PT a mesma coisa que aconteceu na eleição passada, quando não deveria ter lançado candidato a presidente da República e ter apoiado o Ciro Gomes, um outro candidato aí, que pudesse ir para o segundo turno sem o estigma do PT. E se continuar essa coisa de PT, vai a direita vencer de novo a eleição com toda tranquilidade. E termina, não é sepultando o PT, que já está com o pé na cova, mas comprometendo toda a esquerda, toda a área chamada progressista, em função da falta de entrosamento. Porque a direita se une, né? Na hora do incêndio, a direita está junto. Mas o meu receio, o meu medo da ditadura não é medo do Bolsonaro. Até porque o Bolsonaro, ele é congressista, foi deputado durante 7 mandatos, sabe perfeitamente que não vai conseguir dar um golpe,
que não vai ter força suficiente para dar um golpe. Porque ele não vai dar golpe com os evangélicos. Não vai dar golpe com a bancada ruralista. Não vai dar golpe com os militares, porque os militares não são golpistas. Já foram. Mas não são mais. Se militar fosse golpista, o Lula não teria governado o país. A Dilma não teria governado o país. Então não é. Comprovadamente os militares não é. Então não vai dar força para ninguém aplicar golpe. As Forças Armadas são constitucionais. Então quem estiver contando com as Forças Armadas para dar golpe, vai cair no cavalo. Mas não falta aventureiro, né? Dentro das próprias Forças Armadas tem sempre fora, né? Pessoas que podem se aventurar em querer dar um golpe. A gente nota, né, que toda a classe política de modo geral, poder judiciário de modo geral, é contra qualquer aventura. Mas é um discurso também até meio prato feito, né? Ah, o pessoal defende a democracia e tal, mas é isso que me preocupa. Essa tendência não é uma tendência apenas do Brasil, mas do mundo inteiro, de pender para a direita, para o conservadorismo, para o atavismo, né, de 30. Da década de 30, quando houve uma manifestação totalitária praticamente no mundo inteiro, com o acirramento do supremacia branca nos Estados Unidos, que volta, né, agora com o Trump. Esse hitlerismo, nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, fascismo no Japão. A gente nota hoje, por exemplo, os coletes amarelos na França, né, que é uma manifestação de ultradireita, favorecendo a Le Pen. O avanço das forças de extrema-direita, os nazistas na Alemanha. A Itália que conseguiu, né, pelo menos provisoriamente, se livrar do nazifascismo, que engraçava lá. Então, preocupa. Vamos esperar na próxima eleição. Essa preocupação vai se concretizar nas próximas eleições americanas. Mês que vem eleição, não, em novembro eleição na Argentina. São essas eleições que vão. O Brexit, né? Se vai passar o Brexit na Inglaterra. São tendências. Como é que vai ser a eleição do Macron e os adversários dele na França? Tudo isso vai dar, né, um resultado daquilo que está acontecendo hoje. Daquilo que está acontecendo hoje. Eu me preocupo muito no Brasil, porque a gente não está conseguindo conter a marcha acelerada do conservadorismo. E um conservadorismo meio que equivocado. Porque você pode fazer conservadorismo dentro da democracia, não precisa mudar a democracia para ser conservador. Mas o que eu vejo é um intenso desejo de se mudar, né? De se quebrar, de se jogar, confrontar as instituições. A volta da censura, né? Essa do prefeito do Rio de Janeiro em censurar a Bienal, um absurdo. Entrando na Bienal para prender um gibi.
Ah, mas tinha duas pessoas do mesmo sexo se beijando na capa do gibi. Era um desenho. Não é nem fotografia, é um desenho. E o prefeito jogando para a plateia, né, porque isso foi bem jogo para a plateia, foi lá para prender um gibi que nem estava sendo vendido na Bienal. Aproveitou para investir contra os livros de conteúdo LGBT. Como se o LGBT fosse uma entidade estranha, né? Uma minoria sem direitos, quando na verdade o LGBT tem os mesmos direitos que tem as outras minorias. Até porque esse negócio de ideologia de gênero é de uma demagogia que não tem tamanho, né? É de uma demagogia, né? Que quem tem sexo masculino tem que ser homem, quem tem sexo feminino tem que ser mulher. É uma demagogia. Ora, quem tem sexo masculino é, homem, é do sexo masculino. Quem tem sexo feminino é do sexo feminino. Agora, o sexo é uma questão de decisão pessoal. Não vou obrigar ninguém a ser do sexo, ninguém do sexo masculino, a ser do sexo masculino. Ele é do sexo que ele quiser. Minha casa, eu tenho duas filhas, são do sexo feminino. São casadas, são mães e tal. Mas se não fosse, eu ia botar minha filha numa clínica para... E na escola, então, a questão é na escola. Na escola, ideologia de gênero na escola, inclusive tem negócio da escola sem partido. A escola tem que explicar isso. Não tem que explicar? É claro que tem que explicar. Quem vai decidir é a pessoa. Agora, essa orientação tem que ser dada. Foi aí que também, para fazer demagogia, para jogar para a plateia, o governador de São Paulo, João Dória, que está às turras com o Bolsonaro, mandou recolher cartilhas, né, impressas com o dinheiro do povo, porque tratava da ideologia de gênero. Tratava desse negócio de... Não é ideologia de gênero. Tratava dessa explicação até científica com relação aos gêneros. Tratava disso. Uma coisa absolutamente normal do ponto de vista cultural, do ponto de vista científico, que não tem nada a ver. Aí aparecem os defensores da moral, né? Para tentar jogar isso contra a democracia. Que a democracia permite isso. Aí já foge do campo da democracia, já passa para o campo da ideologia, porque é coisa da esquerda, como se LGBT fosse todos esquerdistas. Como se os países de esquerda, de comunistas, aceitassem e propagassem o LGBT, quando na verdade os países comunistas, cito Cuba e posso citar até a China, são países que combatem o homossexualismo. São os países que combatem. O Che Guevara, por exemplo, disse que era contra. Eu nunca vi. Cheguei a ler, né, onde ele disse que era contra, mas o pessoal da direita disse que ele era contra os bichos aí, LGBT e tal.
Mas eu vou, depois do intervalo, eu quero ouvir você sobre esse assunto. O medo da ditadura. Tem gente que não tem medo, tem gente que até espera que venha a ditadura. Mas eu quero voltar sobre esse assunto depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, levo, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, eu queria lembrar uma efeméride de hoje, portanto, no dia 16 de setembro de 1963, eu estava em Dourados. Em verdade, eu cheguei em Dourados em 1960, foi meu primeiro emprego urbano, foi em Dourados, na Rádio Clube de Dourados, que completou este mês, de 57, completou aí 61 anos, 62 anos. Eu comecei a trabalhar na Rádio Clube de Dourados em 1960. Esse acontecimento que eu vou falar, que eu vou mostrar aqui, ocorreu em 1963. Todos vocês sabem que a Colônia Nacional de Dourados, que deu impulso ao desenvolvimento de todas aquelas cidades ali, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Jataí, Deodápolis, Glória, foi implantada em 1943 na ditadura de Getúlio Vargas. E em 1963 foram entregues os primeiros títulos, né, de propriedade da colônia. E quem foi lá entregar os títulos foi o presidente da República, João Goulart. Foi lá entregar os títulos. E estava lá o governador Fernando Correia da Costa, o prefeito Napoleão, e eu era funcionário da Rádio Clube. E o diretor, o senhor Rui Gomes, diretor do INCRA, né, naquele tempo, me lembro se era INCRA, o nome era, o órgão, não, ele era diretor da Colônia Nacional. Me convidou para ser o locutor do
do volante, né, do serviço de alto-falante volante, que ia à frente da caravana do presidente da República. O pessoal, o presidente desceu lá, ia para a colônia e eu fui falando, convidando, está aí o presidente João Goulart, vai entregar os títulos. A importância da efeméride não é por minha participação, não. A importância da efeméride foi a entrega dos títulos, é claro. Eu estava lá, registrei, né? Jamais esqueceria desse acontecimento. Aliás, o João Goulart foi o único presidente da República com quem eu conversei. Conversei duas vezes, uma vez em Dourados e outra vez em Rondonópolis. O Jango tinha uma fazenda em Rondonópolis e doou para o governo a fazenda para ser transformada num assentamento rural. E nessa ocasião eu tive com ele em Rondonópolis. Tive com um ex-presidente de JK, né, aqui em Campo Grande, com o Médici, né, General Médici, quando ele veio inaugurar a BR-163, o trecho entre Campo Grande e o entroncamento aí, o Nova Alvorada e de Nova Alvorada, Porto 15 de Novembro. Agora, a gente vai ter uma dificuldade enorme agora, daqui para frente, com o problema da gasolina, né? Essa explosão dos drones na Arábia Saudita, naturalmente, vão trazer um novo aumento no preço do combustível. Mas não foi aqui. Não esqueça que o nosso combustível, o preço é internacional. Se aumenta lá, aumenta em tudo quanto é lugar. Geralmente, quando diminui lá, não diminui aqui. Mas quando aumenta lá, com certeza aumenta aqui também. Porque é impressionante esse negócio de aumento, né? Quando aumenta, aumenta para todo mundo em tudo quanto é lugar. Quando reduz num determinado lugar, só reduz lá. Quando reduz, que também não faz muito tempo. Falar em redução, você viu uma propaganda do governo um dia desse, que reduziu o preço do botijão de gás? Reduziu para você? Porque eu fiquei esperando a redução e acabou meu gás essa semana e eu fui comprar um botijão, estava o mesmo preço, paguei R$63 o botijão. Não teve uma redução? Não. Mas o governo prometeu que ia baixar o preço, ia baixar. Cumprimentar o Maicoff Martins, Cleusa Amorim e Ismael Ramos. Muito obrigado pela audiência. Você está ligado nesse programa? Mas o que é que eu falava aqui? Se você está ligado nesse programa, por favor, manda o lugar onde você está. Eu estou assistindo o programa nos Estados Unidos, assistindo o programa no Cuiabá e tal. Manda para nós aqui, porque é importante a gente mapear essa penetração aí do programa. Então, gente, a questão democrática é muito séria. Eu falo de democracia porque eu vivi o período da ditadura. Vivi todo ele. Eu já era maioridade quando começou o período de 64. E eu vivi todo aquele tempo, aquele período. Teve épocas no período da ditadura que houve até algum desenvolvimento econômico, algum desenvolvimento social. Eu cito, por exemplo, o Estatuto da Terra, né, que a ditadura criou, que era muito mais avançado do que as leis hoje. A construção de moradias populares, foi quando foi criado o BNH, Banco Nacional de Habitação,
também teve uma explosão. Muitas casas foram construídas e até com muito mais qualidade do que hoje. Foi construída a ponte Rio-Niterói, foi iniciada a Transamazônica, Itaipu. Mas nada disso supera a tirania que foi o regime. Eu recebo muita gente aqui mandando, Sérgio Cruz, eu vivi não tem nada de diferente, para mim era bem melhor na ditadura. Tal. Tem gente que manda falar isso aqui. Agora, a ditadura, para quem não era contra o governo, não tem problema nenhum. Para quem não fazia oposição, para quem concordava, né, com aquilo que estava acontecendo. E, sobretudo, para quem não ficava sabendo das coisas, porque a censura controlava, né, toda a imprensa. Não tem nada a ver, legal. Para o avestruz, era legal. Você enfiava a cabeça, né, no chão, deixava acontecer. As prisões arbitrárias, as mortes, a perseguição a oposicionistas, as cassações de mandato, a tortura, a morte. Nada disso chegava à população porque a censura não deixava. Agora, eu tinha acesso. Por quê? Porque eu ficava sabendo através da censura. Eu trabalhava em jornal, trabalhava em rádio, e a censura chegava lá, olha, não é para dar notícia tal, morte tal, não é para noticiar. Não noticiava. Por quê? Porque havia censura. A censura, para você ter ideia, era instalada dentro dos próprios jornais. Agora, a censura naquele tempo era menos drástica, menos rigorosa do que é hoje. Porque você podia criticar o governo. Sem problema nenhum. Você não podia jogar o governo contra a população. Mas a crítica você podia fazer, né? Ponderada. E hoje você não pode mais criticar o governo. Você critica o governo, publicar um link, né? Chamei um link um dia desse aí, de uma matéria do jornal Folha de São Paulo, e alguém já me envolveu. Folha de São Paulo e Sérgio Cruz não tem credibilidade. Então, passa a desacreditar. Não acredita. Os governistas simplesmente não acreditam. É a história, por exemplo, da Rede Globo. Campanha que eu vejo aqui, Globo lixo, Globo não sei o que lá. Agora não tem nada contra a Rede Globo, não. Não tem nada contra nenhuma rede. Principalmente contra a Rede Globo. Porque o cara, o presidente da República, quem mais critica a Rede Globo, estava no quarto dele, foi flagrado assistindo o Chaves, passando no Multishow, que agora é o dono dos direitos do Chaves no Brasil. Estava lá assistindo. Rede Globo. Eu não tenho nada contra a imprensa, né? Todo mundo... Estava vendo agora um vídeo aqui do Olavo de Carvalho, criticando a imprensa. Toda a imprensa é comunista. Então, toda crítica que for feita por um jornal ao presidente da República, recomendação dele, o presidente vai processar. Legal. Eu acho legal isso aí. Uma demonstração de que se quer a democracia é quando se utiliza de instrumentos da democracia. E o processo legal. Se eu critico aqui o governador, o prefeito, o presidente da República, não gosta, ao invés de desqualificar a minha crítica, como fazem os governistas, me processa. Vai lá na justiça, ó, isso aqui é mentira. Difamação, injúria. Me processa.
Me dá o direito de ir à justiça me defender. Estou errado, vou pagar pelo meu erro. Exagerei, vou pagar pelo meu exagero. Agora eu não vejo nenhum exagero na Rede Globo. Até agora eu assisto os jornais da Globo News, assisto o Jornal Nacional e não vejo nenhum exagero. Dá a notícia como a notícia aconteceu. Tem os comentaristas que comentam, falam seus comentários e tal. E a Rede Globo termina pautando as outras emissoras, como a Record, a Bandeirantes, o SBT. Terminam pautando os seus jornais em cima do jornal da Rede Globo. Então não vejo nada. Agora, gente, é preciso, são poucos democratas, né? Então, está reduzindo. Democrata é sincero, não é esse democrata que faz discurso aí, não. Democratas que querem preservar o regime democrático. Eu já falei isso aqui, ó. Eu vou repetir. Eu defendo a democracia, defendo a Constituição. E se houver ameaça ao mandato do Bolsonaro, pelo qual eu não tenho simpatia, se houver ameaça ao mandato dele, eu serei o primeiro a ir para a rua para defendê-lo. Vou pintar a cara, vou vestir verde e amarelo, gravata verde e amarelo, vou para a rua para defender o mandato dele. Porque não é dele o mandato dele é da democracia. Agora, se a ameaça partir dele, eu vou para a trincheira para defender a liberdade, para defender a independência, para defender o Brasil. Então esse que é o meu lema. Se vier ameaça contra o mandato do Bolsonaro, eu vou defender na rua. Se o Bolsonaro ameaçar a democracia, eu vou defender a liberdade e a independência na trincheira. É assim que deve agir o brasileiro. Sem paixão. Paixão apenas pelo Brasil, paixão apenas pela democracia, paixão apenas pela liberdade e pela independência. Assim que deve ser. E é assim que eu vou agir. Valentias à parte, bravatas à parte, eu vou encerrando aqui esse programa para voltar amanhã. Muito obrigado por sua atenção e tchau, Pica-Pau.